Você concorda que corrupção começa em casa? Bom dia, igreja. É bom estar aqui nessa manhã, não é? Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer obrigado que você veio hoje. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus, ele diz, ali eu estarei. Nós dependemos uns dos outros. Eu dependo da tua presença nessa manhã. E obrigado que você veio. Porque você veio, o Espírito Santo, ele se move no nosso meio. Ele se manifesta através de quem você é, dos dons, da unção que está sobre você. Eu quero dizer que é uma honra poder liderar essa igreja, é uma honra poder ter o direito à palavra nessa manhã. Vamos dar uma salva de palmas ainda mais forte para quem fez esse vídeo. Com todo o nosso coração. Obrigado, equipe de mídia, comunicação. Os bastidores da igreja no cinema acontecem de segunda a sábado. Às vezes, domingos, até as 7 horas da manhã, para um vídeo desse rodar aqui. E é sempre bom a gente poder perceber que existem pessoas que estão dispostas, disponíveis. Pessoas que realmente estão com os olhos voltados, não para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. E nesse mês nós estamos levantando uma bandeira nacional. E essa bandeira nacional, vamos lá, vai ficar bom o som. E essa bandeira nacional, pode ir regulando o som aí enquanto eu falo. Essa bandeira nacional, ela se chama corrupção. E nós chegamos à conclusão que a corrupção, ela começa em casa. Nós tendemos a projetar toda a culpa em Brasília. Nós tendemos a projetar toda a culpa no vereador do meu bairro que não faz o trabalho dele. Nós tendemos a projetar a culpa aos policiais corruptos que aceitam propinas, que estão dentro do narcotráfico. Mas o que nós não concluímos tão logo é que aquele policial era uma criança em casa. Que aquele político era uma criança em casa. Que aquele vereador foi uma criança em casa. Que aquele gerente de banco foi uma criança em casa. E a minha pergunta é, o que fizeram com ele, que ele virou isso aí? Nós vivemos hoje dias onde a corrupção ela se instaurou no nosso país como uma cultura. Nós vivemos dias onde a corrupção ela já não choca mais. Mas o que me chama a atenção é que todo bandido tinha um pai e uma mãe, no mínimo uma avó, no mínimo um vizinho, no mínimo um orfanato, no mínimo alguém estava do lado dele. E aonde essa semente de corrupção encontrou lugar no coração dele? Em que dia, em que momento da vida? E nesse mês nós queremos 4 domingos falar sobre a possível corrupção que começa em casa. E quando eu passo o scanner, eu encontro sementes de corrupção dentro da minha casa. Eu encontro sementes de corrupção dentro da minha linguagem. Eu encontro sementes de corrupção dentro do meu tratamento com os meus filhos. Eu encontro sementes de corrupção quando estou fazendo as finanças da minha casa e a gente hesita em pagar aquela DARF. Sabe aquela DARF? Desgraçada, safada, para não xingar ela de outra coisa. Quanto que a gente pagou esse ano na empresa de impostos esse ano? Quanto? Fala aí, quanto? 27 mil que você falou, a DARF. Uma DARF, 27 mil reais. E você fala, cara, isso aqui vai para um bandido. Só que esse bandido era um filho em casa. Eu comprei os materiais para esse ano para ensinar minha filha em casa. Os materiais custavam R$ 1.945 para vir dos Estados Unidos. Sabe quanto que nós pagamos de taxa, de impostos? R$ 700. Isso é uma vergonha. Só que quem emitiu aquele boleto tinha um pai em casa. E a minha pergunta é, aonde está esse pai? O que eles fizeram com aqueles que estão escrevendo as nossas leis? O problema no nosso país, um dia em 2012 eu hesitei de voltar para esse país. Eu estava na África do Sul, depois na Europa, nós moramos na Europa por 6 meses. E um dia eu hesitei de voltar para esse país, porque aqui é tudo tão difícil. E na Alemanha era tudo tão fácil. Mas o dia que eu entendi que o problema do Brasil são os brasileiros, eu decidi voltar. Você sabia que o problema desse país são os brasileiros? Só que eu descobri que a solução do nosso país são os brasileiros.
Por isso eu não podia ficar na Alemanha. Por isso que eu acredito na mudança desse país. Porque se os brasileiros eles têm poder para corromper o país, eles têm poder suficiente para justificar esse país. Você já imaginou se fosse um governo da Dinamarca governando, falando, pessoal, deixa que a gente governe o Brasil agora para vocês. Já pensou se fosse talvez o governo americano que falasse, pessoal, vamos ajudar o Brasil, deixa que a gente governa para vocês. A gente vai mostrar como é que faz. O Brasil seria o país do sonho de todo ser humano para vir morar nesse país. Você sabia que o país, sozinho, o Brasil, ele é quinto maior país do mundo em extensão. Sabia disso? Quantos sabiam disso? Agora, quantos sabiam que só a floresta amazônica seria o sétimo maior país do mundo? Quantos sabiam disso? Só que a gente pensa que a floresta amazônica é um matagal ali. E aí vem um político e fala, não, vamos reduzir o desmatamento. Não é para reduzir, é para proibir. Só que entre proibir e reduzir, tem que desocupar com a embaixada americana que está lá no Amazonas. Tem que desocupar com chineses, japoneses que já estão instalados, patenteando algumas coisas dentro da floresta. Por isso que eles falam, vamos reduzir o desmatamento. Mas não é para reduzir, é para proibir. Só que tem um cara ali que está mudando essa palavra. E ele tinha um pai em casa. E o que esse pai fez com esse cara? Quando eu entendi que a solução do país são os brasileiros, eu tive coragem de voltar. E isso me fez entender que o país tem solução. O Brasil é um país que tem solução. Por isso, um dia eu entendi que cultura é a soma dos pensamentos de uma população. Sabia disso? Qual que é a cultura brasileira? Cultura brasileira é a soma dos pensamentos. Quem sabe dizer um pensamento típico brasileiro aí? Alguém sabe? Se arrisca? Malandragem. Gambiarra. O jeitinho brasileiro. Que mais? Deixa para amanhã. Que mais? A gente paga e resolve tudo. Todo mundo faz. E quando se soma esses pensamentos, você encontra você. Só que você não queria pensar esses pensamentos. Mas por que você pensa? Porque existe um ambiente que nos coage, nos leva a pensar assim. Quando eu entendi que a soma de uns pensamentos forma uma cultura, eu descobri a chave para a gente mudar uma cultura. Se cultura é a soma dos pensamentos, qual que é o único meio de mudar uma cultura? Manipulando e mexendo nos pensamentos dela. E esse é o poder que eu e você como igreja nós temos nesse país. Nós temos palavras de vida eterna. Mestre, para onde iremos, pois, se só tu tens as palavras de vida eterna? E naquele dia só Jesus tinha. Mas hoje eu estou aqui para dizer que você, a Ana, o Nívio, a Aline, o Kug, o Lekug, eu olho aqui as pessoas lembram do nome no Instagram dela. Você tem palavras de vida eterna. Existe uma frase na sua língua que muda um pensamento de um país. E quando a gente mudar o pensamento desse país, a gente mudou esse país. Isso me faz entender que mudar o país é mais fácil. Isso me faz entender que mudar o país é mais rápido. Isso me faz entender que mudar o país é mais barato, é mais higiênico. Mudar o país não é uma questão de dar infraestrutura, colocar saneamento básico, colocar polícia na rua. Não muda o país. Mas o que muda o país é o que eu e você nós carregamos. Nós carregamos palavras que mudam uma cidade inteira, sem você ter cavado um buraco no asfalto. O problema não estão nas coisas, os problemas estão naqueles que manipulam essas coisas. O problema está dentro do cérebro humano e não está fora, dentro dos becos e favelas, não. Está dentro das favelas que ocupam os nossos pensamentos. Você sabia que a INC não tem ação social? Nós somos uma igreja altamente relevante, mas não temos uma ação social. Mas a Carol e o André, eles são a ação social. Cadê a Carol? Está aí, o André? Eles estão lá em cima, sentadinhos lá. Eles são responsáveis por um programa chamado Love and Mercy, onde eles vão em escolas da periferia e ali eles trazem
um pensamento que muda uma cultura. Existe alguém aqui que é dessa escola, onde eles trabalham, que veio dessa escola? Ontem nós... Aonde? Olha ali, ó. Levanta, por favor. Dá uma salva de palmas para essa moça linda aqui, ó. Obrigado. Tá até de coletinho aqui, ó. Por quê? Porque uma palavra da língua deles tocou a casa dela. E hoje ela não veio na igreja. Hoje ela veio aqui colocar um colete falando, não, eu também posso servir alguém. Nós não temos ação social porque nós somos ação social. A sua vida é uma ação social. Por isso nós não vamos institucionalizar o seu projeto. Nós não vamos criar um projetinho aqui para incluir você. Mas ao contrário, nós queremos inspirar você a ser esse projeto onde você está. Ontem conversando com a Helena está aí? A Helena, ela dá aula numa ação social que tem mais de 120 alunos de populações carentes, onde tem um cursinho preparatório para o vestibular para pessoas que não podem pagar o cursinho. E sabe o que ela prega ali? Identidade. Be yourself. Be humble. Be generous. Sabe o que ela faz ali? Trabalha de graça. Porque ela é uma ação social. Nós estamos mudando uma cultura, nós estamos mudando um país, nós estamos mudando uma cidade, nós estamos mudando. Se você não acredita nisso, espere mais um pouco que você vai ver isso saindo no jornal. Mas você tem uma palavra que qualquer brasileiro para, te escuta e fala, meu Deus, o que você está me falando? Eu estou te falando uma palavra que muda a sua cultura. Sabe por que eu acredito que corrupção começa em casa? Olha essa imagem, a imagem número 1. Você conhece esse lugar? Na madrugada de meados de março de 2016, eu estava exatamente nesse ponto de vista. Não fui eu que tirei essa foto, mas era mais ou menos nesse lugar. Quem sabe o nome desse lugar aqui, como um bom brasileiro? Hã? Uns falam Palácio do Planalto, outros falam Congresso Nacional, os outros... Mas deixa eu explicar, aquilo ali se chama Praça dos Três Poderes. E na Praça dos Três Poderes você tem lá o Planalto, aqui você tem o Congresso e ali você tem o Supremo Tribunal Federal. Lá atrás você tem, tá vendo lá, tem tipo isso aqui, ó. Isso aqui se chama Panteão. Não sei quantos já ouviram falar do Panteão. Panteão da Liberdade de Tancredo Neves. E essa é uma tocha que ela se acende. Aqui tem, se eu não me engano, uma capela, um museu, alguma coisa assim. Mas aqui é uma tocha onde você sobe uma escadaria e você entra debaixo daquela tocha. Em março de 2016, eu estava pregando num desses congressos do Brasil. E no meio desse congresso, eu e alguns pastores, nós entramos num carro, fomos até uma cafeteria. E aí mostraram Brasília assim, Brasília assada, Brasília assim, Brasília assada. E deu 11 horas da noite... Um dos pastores, professores de história, o Gilberto, do movimento universitário FIRE, ele falou assim, ei, deixa eu levar vocês num lugar bacana. Ele nos levou exatamente ali. E nós passamos a madrugada até as 5 horas da manhã, sentado naquela tocha ali. Próxima foto. E a visão que eu tinha daquela foto era exatamente isso aqui. E ali o Gilberto, ele ensinou pra gente a história de Brasília. Ensinou pra gente todos os caos que aconteceram em Brasília. Todos os massacres que aconteceram em Brasília, tudo que aconteceu para a construção de Brasília, quantas pessoas foram mortas. Não sei se você já ouviu falar de um episódio onde uma barreira foi aberta e uma ocupação inteira de uma população morreu afogada. Isso foi uma ordem de um político, que era uma criança e que tinha um pai em casa. E milhares de pessoas morreram. Em Brasília, quando você olha, cada ponto de Brasília tem um símbolo. Foi tudo desenhado, diagramado, próximo. E o Gilberto, ele ia explicando coisa por coisa. Ali é a casa do presidente, o Planalto. Lá é o Congresso. De um lado ficam os deputados, do lado esquerdo ficam os senadores. E aqui é o Supremo Tribunal Federal. E essa era a visão que a gente tinha de cima do Panteão. Próximo. Acabou, né? Naquele dia eu cheguei à conclusão que o problema não estava ali onde eu estava olhando. O problema estava
nos brasileiros de todo o país que vem ali. O problema não está em Brasília, porque quem trabalha em Brasília não mora em Brasília. O problema está em Manaus, Maranhão, Acre, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, países políticos de todos os cantos do país, eles ocupam Brasília. Ou seja, ali está uma amostra da corrupção que estão nos lares. E por isso me faz acreditar que a corrupção nacional começou em casa e começa em casa. E nesse mês nós queremos começar sendo autênticos com nós mesmos e passar um scanner dentro da minha casa e entender aonde eu estou semeando corrupção na vida do Taylor e da Melanie. Aonde eu e você nós recebemos corrupção dos nossos pais e não percebemos. E a minha pergunta é: onde estão os pais dos nossos governantes? Quem é o responsável pelos nossos representantes sociais? Onde estão os pais daquele contador que sabe dar balão em tudo que ele faz? Onde estão os pais daqueles professores que tentam colocar uma cartilha do inferno dentro das salas de aula? Onde estão os pais deles? O que esses pais colocaram dentro dessas pessoas? Porque hoje quem eu sou é fruto do que meu pai colocou dentro de mim. Eu sou fruto do meu meio. Eu sou shapeado pela minha educação. Hoje eu sou esse cara às vezes intolerante, desculpa daquele velhinho que está na Alemanha, dentro de um asilo hoje. Eu sou assim por causa da minha origem, isso chama identidade. Onde estão os pais daqueles corretores de seguros que manipulam acidentes e mentem nos laudos? Onde estão os pais dos nossos advogados, que são especialistas em brechas e manobras dentro das leis? Que conseguem tirar corruptos da cadeia e colocar justos dentro de prisões? Onde estão os pais dos pastores que se venderam por conforto e estabilidade financeira? Onde estão os pais deles? Onde estão os pais dos donos de postos de gasolinas que misturam água no combustível e isso danifica o seu carro e o meu carro? Onde estão os pais daqueles vendedores de veículos que alteram a quilometragem dos carros e você compra um carro achando que ele tem 50 mil quilômetros e ele tem 150 mil quilômetros e você leva uma bomba para casa? Onde estão os pais dos produtores de leite que colocaram formol dentro das caixinhas de leite? Onde estão os pais dessas pessoas? Quem são os corajosos que conseguiram criar filhos capazes de fazerem isso? Quem são os pais daqueles agrônomos que misturam agrotóxicos e isso coloca câncer numa população inteira de 15 mil pessoas numa cidade do interior de Rio Grande do Sul? Onde estão os pais deles? A corrupção ela começou em casa. Ei, você é capaz do que você é porque você teve um pai que te ensinou isso. Você é capaz do que você é porque você teve um pai que te ensinou isso, ou ele não te ensinou isso. Quem está ditando as regras do nosso jogo? A quem nós estamos ouvindo hoje? A quem nós estamos seguindo? Eu te pergunto, quem está sobre nós? Provérbios 29:2 diz: quando os honestos governam, quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. E se tem um povo nessa terra que está gemendo, se chama população brasileira. Nós estamos gemendo. Nós estamos gemendo. Não sei se você tem percebido quantas placas de aluga e vende estão nos imóveis. Sabe por quê? Porque as reservas acabaram. E eles precisam começar a vender suas posses para conseguir cobrir algumas dívidas. Porque o dinheiro não entra. A economia não gira. Eu estou com dificuldade financeira. Você está com problema financeiro. Eu estou com minha conta negativa no banco. Quem mais aqui está? Fora eu. Dá uma olhada nas mãos que se levantam. Você pensa que isso é incapacidade tua? Não. Isso é fruto dessa palavra, que quando os ímpios governam, o povo geme. E eu estou cansado disso. Eu sou capaz de matar para que isso se encerre, para que isso pare. Precisamos tomar uma atitude. E eu e você, nós temos uma palavra que confronta isso. Juízes 9, 17 a 9, capítulo 7 a 16. Existe uma parábola que ilustra muito bem esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Leia comigo esse texto, preste atenção nessa história. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, dizendo: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça.
Aonde ele subiu? Num lugar alto. Esse camarada, Jotão, ele precisou se erguer. Ele precisou se colocar no lugar mais alto. Ele precisou ganhar a atenção das pessoas. Ele precisou gritar para as pessoas: ei, me escutem, ouçam-me. Para que Deus os ouça. E nessa manhã, eu e você como igreja, nós estamos dizendo: ei, Brasil, ouça-me, ouça-me. Você pode dizer: ouça-me. Porque se você me ouvir, Deus te ouve. Eu posso te dar certeza, me ouça, que Deus vai te ouvir. E aí ele segue dizendo assim: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Olha que historinha interessante. Versículo 8. E disseram à oliveira: seja o nosso rei. Imagine uma floresta, e essa floresta precisa de um líder. E essa floresta, as árvores, elas saem, e elas chegam na primeira árvore, que é uma oliveira, e diz: ei, reina sobre nós, seja rei sobre a floresta. Então a oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Não. Então as árvores disseram à figueira: ei, figueira, venha ser o nosso rei. Então a figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores foram para uma terceira árvore e disseram à videira: videira, venha ser o nosso rei. E a videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu vinho, que alegra os deuses e homens, para ter domínio sobre as árvores? E finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: espinheiro, venha ser o nosso rei. Então logo o espinheiro, ele disse às árvores: se vocês querem realmente me ungir rei sobre vocês, venham, abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá os cedros do Líbano. Será que vocês agem de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e a sua família, como ele merecia? A moral dessa história é que quando as oliveiras se omitem, crescem os espinheiros. Quando a figueira se omite, crescem os espinheiros. Quando você se omite, alguém vai reinar sobre você. Esse texto está dizendo de um rei, que ele tinha 70 e poucos irmãos. Ele foi lá e matou 70 irmãos. Sabia disso? Porque ele queria ser rei. E o último que se escondeu, que foi esse que escreveu essa história, ele vai e ilustra o que estava acontecendo na família dele através dessa história. E ele pergunta: vocês acreditam que foi honesto o que ele fez? Matar 70 dos meus irmãos, sendo filho do mesmo pai que eu, para que ele seja colocado como rei hoje? E nessa manhã eu estou querendo te chamar para um compromisso. Sabe por que as oliveiras, as figueiras, as videiras, elas não podiam assumir o reinado dessa floresta? Porque cada uma estava interessada no seu próprio propósito. Não, mas é meu propósito. Ei, teu propósito é você morrer por alguém. Isso é teu propósito, para que o negócio pare. Não, mas eu como videira vou parar de dar as minhas uvas, os meus vinhos? Eu existo para dar vinho. Eu como figueira vou parar de dar meus figos, que são doces? Eu vou parar de fazer o meu projeto de vida? Eu vou abrir mão da minha posição social? Eu fiz uma carreira, eu estudei para isso. Só que você não percebe que você está estabelecido dentro de uma floresta onde tem um rei sobre a sua vida, tem um rei sobre a garrafa de vinho que você produz, tem um rei sobre a caixa de figos que você pode produzir, tem um rei que ele pode corromper tudo que você produziu. E esse rei se chama espinheiro. E é tempo de eu e você nós olharmos um pouco para cima, deixarmos nossas propostas, nossos privilégios, os nossos projetos pessoais um pouco de lado e ver o que está comprometendo toda a nossa embarcação. Ei, nós precisamos tomar uma atitude. A corrupção, ela está lá em casa, por isso a gente não pensa assim. Moral da história,
Na negligência das oliveiras crescem os espinheiros. Um dos maiores ícones da história, ele diz: o que me assusta não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me assusta não são espinheiros que estão entre nós, mas o que me assusta são mentalidades de videiras, de figueiras. Essas mentalidades que você fala, cara, não acredito que você está falando isso. Eu não acredito que você está pensando isso. E ali você identifica a corrupção que vem de casa. Quando estamos dispostos a pagar o preço da erradicação da corrupção. Eu te pergunto nessa manhã, quanto nós estamos dispostos a pagar o preço da erradicação desse país pela sua corrupção? Que medo é esse que nos paralisa? De onde vem essa mentalidade que o problema não é comigo? Ei, mas você está nessa floresta, meu irmão. Você está sofrendo os efeitos de uma economia que está em declínio. E você pensa que o problema ainda não bateu na sua porta. Mas na verdade você já está sentado dentro do problema. O seu endereço está escrito dentro desse problema. De onde vem essa mentalidade? Essa mentalidade ela é contrária ao que as Escrituras nos ensinam. Mateus 16, 25 diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Igreja de Jesus, eu te pergunto, qual é a sua causa? Sua causa é governar ou a sua causa é dar o seu vinho? Quem quiser guardar o seu vinho, é uma videira que perde a sua vida. Quem quiser guardar os seus figos, é uma oliveira que perde a sua vida. A figueira. Eu pergunto, qual é a origem desse excesso de amor pela vida que o brasileiro tem? O brasileiro, ele se ama demais. Por isso que ele não se mete no problema dos outros, porque se eu me meter no problema dos outros, eu corro risco de morrer. E eu te pergunto, por que você não morre? Quanto vale a sua vida? Esses dias, conversando com uma amiga, eu falei, se eu ver um assalto na rua, eu interfiro o assalto. Ela falou, você vai morrer. E eu falei, eu prefiro que meus filhos tenham um pai morto como herói do que um covarde vivo dentro de casa. Ela falou, não, eu prefiro que meus filhos tenham pai. Pensamento de corrupção. Porque um dia o meu sogro, ele não interrompeu no assalto de ninguém. E a corrupção tirou a vida dele. E a minha filha, minha esposa cresceu sem filho do mesmo jeito. Sem pai. Foi uma filha que cresceu sem pai. Por quê? Porque a corrupção está no nosso país. 1 em cada 3 pessoas já perdeu um ente querido pela violência do Brasil. 1 em cada 3. Você deve ter perdido próximo. Pessoas pela violência. Eu te pergunto, por que a gente ainda tem medo de morrer? Se alguém está morrendo, alguém vai morrer nessa equação. Então, vamos começar a morrer a gente. Morra primeiro. Pelo menos você morreu marcando uma história. Você morreu inspirando uma geração. Você morreu como uma semente, que ainda que te enterrem, algo nasce de você. Nós crescemos em uma cultura que nos ensinou que em caso de assalto, faça de conta que não é com você, ainda que esteja dentro do ônibus. Meu irmão, o dia que alguém estiver assaltando dentro de um ônibus, a gente vai bater aquele ônibus. Ou todo mundo vai morrer dentro daquele ônibus. Eu não entendo um assaltante que tem a petulância de assaltar um ônibus que está com as portas fechadas em movimento. E ninguém faz nada. No máximo está filmando para pôr aonde? Tem que pegar esse celular e enfiar na boca desse sujeito. Falar, cara, pega esse vídeo e enfia em você. Porque você está mostrando a sua covardia. Mas alguém precisa levantar, pegar esse bandido e jogar pela janela. Falar, meu irmão, aqui não. Ah, mas ele está armado. Então vamos morrer junto. Mas, meu, quanto vale a sua vida? Quem por amor a mim perder a sua vida, acha a sua vida. Quanto vale a sua vida? Para você fazer de conta que os problemas não são com você, se ele está dentro do seu próprio ônibus. Nós precisamos tomar uma atitude. A mentalidade que achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, mentira. Se quem perde é relaxado, então existem pessoas que não perderiam nada, mas você perdeu, isso é um direito, a gente perde as coisas. E de repente você acha uma coisa e fala, não, eu achei. Não, isso aí é uma apropriação indevida. Terceira mentalidade, cada um cuide da sua vida. Será mesmo?
E a comunidade, o senso de pertencimento da comunidade fica onde? Eu não sou responsável pelo meu bairro? Eu não sou responsável pelo meu condomínio? Eu não sou responsável pelas crianças que estão no apartamento do lado da minha casa? Eu sou responsável, porque eu faço parte de uma comunidade e elas compõem a minha comunidade. Então eu cuido sim da vida dos outros. Porque quando os outros têm um problema, esse problema é nosso. Nós temos problemas. Outro pensamento dentro da nossa casa: se for para mim, diga que não estou. Alguém já teve um pai assim? Está escondendo aí? Não, eu tô. Puxa, mas é a polícia. Oi, tô aqui. Não tô fugindo não. Porque quem mente, mente. Quando alguém faz isso perto de mim, coitado dele, não sabe onde que eu guardo ele dentro do meu conceito. Porque eu falo: ih, cara, se os caras estão fazendo aqui na minha frente. Não, eu já tô chegando aí. Mentira, você está conversando comigo, cara. O que você está falando pro cara que você está chegando? Por quê? Porque quem mente, mente. Se ele mente ali, ele está mentindo em outras coisas. A lei de Gerson. Sabe aquela lei de Gerson? A lei da vantagem. Nossa, comprei mais barato. Nossa, o cara se equivocou no valor lá. Eu fui lá e peguei todo o resto, levei embora. É tão mendigo que a vantagem é uma vantagem. Mas me diz uma pessoa que vive plenitude de vida e que precisa de uma vantagem. O fato de você depender de uma vantagem já mostra a sua escravidão. Eu não preciso de uma vantagem, porque eu sou pleno naquilo que eu vivo, naquilo que eu tenho, naquilo que é meu, e o que não é meu, eu não quero vantagem sobre aquilo. Nós gostamos da vantagem. Princípios de corrupção dentro dos lares brasileiros. Por isso que corrupção começa lá na minha casa, lá na minha relação com os meus filhos. O que nos paralisa é a corrupção. Vivemos em um país que temos medo da polícia e sentimos segurança no traficante. Semana retrasada, um amigo nosso em São Paulo teve o carro roubado. E aí o irmão dele falou assim: cara, liga para a polícia. Ele falou: não. Se eu ligar para a polícia, não vou achar o carro. Sabe para quem que ele ligou? Para o traficante. E o traficante falou: não, Uno, tal, placa tal. Não, tudo bem. Fica tranquilo. Onde você mora mesmo? Dá o teu endereço. E o bandido foi lá e entregou o Uno. E no meio daquele furto, o Uno tinha sido quebrado. Ele foi lá e consertou e devolveu o dinheiro do conserto do carro dele. Que país é esse? E isso aqui aconteceu com o meu amigo. Não é no jornal. Zona Leste de São Paulo. O Brasil perdeu a confiança nos 3 P's de maior importância nesse país. 3 autoridades que começam com P, que caíram em descrédito por causa da corrupção. Qual que é o primeiro P? Polícia. Você não acredita mais na polícia. Você não sabe se ele está te roubando ou se ele está te protegendo. Sabe quando você está com teu filho e fala: vou chamar a polícia, hein? Por que você está falando isso pro teu filho? Você está colocando medo no seu filho? A minha esposa, eu brigo com ela porque ela fala: ó a polícia. Eu falo: meu, que se dane a polícia. Estou com medo de polícia. Mas ela vê a polícia, ela já me avisa: ó a polícia. E eu falo: meu Deus, que colocaram na cabeça dela que é polícia, cara. Segundo P que caiu em descrédito: pastor. Eu chego e falo: oi, sou pastor. A pessoa já dá 2 passos. Fala: chega no gerente do banco e fala que você é pastor para você ver. Teus créditos caem logo rapidinho. O cara fala que é pastor, já... lá veio o cara com revelação. Já vai querer que eu... vai me engambelar. Mas imagine, pastor, cara. Pastor é referência, a gente perdeu a referência. A gente não sabe se ele está manipulando, se ele está querendo chamar para a igreja, para a gente dar o dízimo. Ele não sabe se ele está perguntando se está tudo bem, que está sentindo minha falta porque eu não estou no culto, ou porque ele se importa comigo mesmo. E o terceiro P, que é o que todo mundo xinga, mas todo mundo, na verdade, é quem colocou eles lá. São os políticos. Nós perdemos o crédito. Nós perdemos a esperança. Nós acreditamos que numa mentira que dizem que está tudo perdido, mas eu estou aqui para dizer: não está perdido. Existe um pensamento em você que é suficiente para destruir todos esses pensamentos. Todo pensamento se levanta contra a polícia, todo pensamento se levanta contra o pastor, todo pensamento se levanta contra o político. Afinal, de quem é o dever de educar? Se a corrupção começa em casa é porque nós temos um problema aqui. E esse problema está no artigo 205 da Constituição, onde diz: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família.
Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Você sabia que educação é um dever dos pais? E na verdade a gente acha que a escola deveria educar. Mas a questão é que o dever de educar é da família e o de ensinar é da escola, e não o contrário. Nosso modelo mental é fruto do convívio que desenvolvemos em casa. Olha que interessante. Vê se você usa alguma dessas palavras em casa. Desgraça. Oh, desgraça. Sabe o que essa palavra evoca? Condensa a escuridão, quebranto e ausência do divino. Merda. Chama a podridão e a sujidade e as adversidades. Filho da puta. Evoca ódios e desavenças familiares. Maldito. Lança pragas e corporifica maldições. Burro, idiota. Devem ser evitados principalmente com crianças e filhos. Miserável. Desenha a falta de indigência, pobreza e penúria. Danado. Em sua base significa condenado, sofredor, perambulante, maldito, malévolo, mal, ruim. Chamar alguém de danado é amaldiçoar pessoas, porque danado significa condenado ao inferno. Moleque era um demônio da antiga Mesopotâmia, cujo nome original era Moloque. Ao final eram feitos sacrifícios de crianças na África. E o seu nome foi mudado para Moleque e assim veio para o Brasil. A Bíblia diz: sejam senhores da nossa língua, para não sermos escravos das nossas palavras. Enquanto você não for senhor sobre a sua língua, você vai ser um escravo das palavras que você fala. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós chamamos a existência. E ainda que você não creia, isso vai se cumprir. Porque há poder naquilo que você fala. Quando nós falamos que se abra e nós cremos que isso se abre, nós falamos idiota e nós cremos que o idiota se personifica. Seja senhor sobre a sua língua para não ser chicoteado pelas suas palavras. A Bíblia nos instrui que o povo de Deus padece de falta de conhecimento. Eis um conhecimento que precisamos compartilhar nessa manhã. É em casa que as crianças devem aprender a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor. Com licença, me desculpe, me perdoe, muito obrigado, grato, eu errei. É em casa que também se aprende a ser honesto, ser pontual, não xingar, ser solidário, respeitar os outros, amigos, colegas, idosos, professores, policiais, periquitas. É em casa que nós aprendemos isso. É em casa que se aprende a comer de tudo, não falar de boca cheia, ter higiene pessoal, não jogar o lixo no chão, ajudar os pais nas tarefas diárias, não pegar o que não é seu. É em casa que se aprende a ser organizado, a cuidar das coisas, a não mexer nas coisas dos outros. É em casa que aprende a se respeitar regras, usos e costumes. É em casa que se aprende a amar a Deus. Onde estão essas casas? Todos os problemas sociais que nós temos é contrário a tudo isso que eu listei agora. E eu te pergunto, aonde estão essas casas ensinando isso? Se você é um pai ou uma mãe, eu quero te dizer, não deixe a sua casa ser uma fonte de corrupção nesse país. Já temos fontes suficientes de corrupção. Porque na escola os professores devem ensinar matemática, português, história, geografia, inglês, química, física, biologia, filosofia, sociologia, educação física, artes. E apenas reformam o que os filhos estão aprendendo em casa. Na escola não se aprende sobre sexo. Na escola não se deveria aprender sobre ideologia de gênero. Na escola não se aprende sobre ativismo LGBT. Na escola não se aprende sobre comunismo, esquerdismo e islamismo. Na escola não se aprende sobre cristianismo. O lugar de aprender isso é em casa. As coisas estão equivocadas no nosso país. Eu e você, nós temos a solução para ele. A menos que não haja esperança no seu coração, tudo que eu falei para você vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas se a mesma esperança está no meu coração, estiver no seu coração, eu quero dizer que nós vamos mudar um país, no mínimo uma cidade de 2 milhões de habitantes, porque eu e você, nós moramos aqui. E se você ainda não acredita nisso, veja isso, porque eu moro aqui. Nós vamos mudar essa cidade, eu creio nisso. Eu creio nisso. A falta de lisura de um país está ligada a baixos índices de desenvolvimento humano. A mão de obra escrava e infantil. O baixo índice de desenvolvimento do Brasil está ligado ao tráfico de pessoas e animais silvestres, destruição ambiental, aumento de ineficiência do sistema político e econômico, entre outras mazelas que no extremo corrompem todos os alicerces de uma democracia. Esse ano o Brasil ele caiu para o 7º, 9º país no ranking de corrupções
dos países. 7º, 9º. Nós estamos entre os 80 países mais corruptos do mundo. Eu não sei quantos países nós temos no mundo, mais de 200, é isso? Acho que é mais de 200. Mais de 200 países. Mais da metade do mundo é menos corrupto do que eu e você. Algo está errado. Como que um país mais rico do mundo pode ser dentre os mais corruptos do mundo? Algo está errado. E o que está errado está sentado aqui hoje, eu e você. Falta uma atitude radical através de nós. Nós precisamos frear isso. A corrupção hoje sistêmica, em larga escala que nós vemos hoje, viola os nossos direitos humanos. A corrupção no nosso país impede o desenvolvimento sustentável. A corrupção hoje alimenta a exclusão social. Estamos criando comunidades isoladas, os ricos, os pobres, os brancos, os negros, os LGBT, os aquilo. Por quê? Porque é corrupto, pensamento corrupto. O ser humano é humano. Não há diferença entre dois seres humanos. Há diferença entre dois gêneros humanos, mas não entre dois seres humanos. E para terminar, eu quero ilustrar com um vídeo que eu gosto muito. Era de um quadro chamado CQC. Alguém lembra disso? Então vamos assistir como que é a prova de que corrupção começa em casa. Que tipo de gente pega o dinheiro de um cego? Tá cheirando bom, hein? Tem banana? Tem banana prata, tem banana maçã, tem banana ouro. Qual que é mais cara? A mais cara é o Porque é de ouro, né? Dá meia dúzia de banana e um abacaxi grande. Tá. Aqui, ó. Deixa eu dar uma pegada na banana. Tá boa. Abacaxi é grande, ó. Aqui, ó. Boa, tá grande, né? Grande aí, bem redondão. Então quanto deu? Aí tudo vai dar 7. Vai dar 7? Toma uma de 10 e pega o troco. Porque é 50. Tá bom. A que pegou foi 5. Sai 10, isso. R$3 de troco. A moeda é 500. Obrigado. Obrigado com o abacaxi aí. Porra, Pagar com uma nota de 50. Falar que na verdade eu acho que é uma nota de 10. Quero ver se a pessoa vai ser honesta comigo. Tô sentindo um cheiro de café? é aqui tem uma banquinha de café. E tem o que pra comer? Tem coxinha, pastelão. Quanto é o pastelão? R$1. Me dá um pastelão só, por favor. Só tenho 10 só. Só tenho 10. Esse aqui é o troco dos R$10 que eu te dei, né? É. Tá ok, obrigado. Nada. A gente está fazendo pesquisa de preços por Brasília, entre ambulantes e tal. Por exemplo, quanto custa um pastel aqui? Custa R$1. Você acha que o povo brasileiro é um povo honesto? É não. Por que a senhora acha que não é? Por que eu acho que não é? Porque eles roubam muito. A senhora está fazendo a sua parte como povo para melhorar o Brasil ou não? Eu tô, porque quem é honesto trabalha bastante. A senhora é honesta. Eu sou honesta, porque eu sou trabalho. Se eu não quiser trabalhar, eu tava pedindo e roubando. A senhora lembra que, não sei, talvez houve uma confusão. A senhora já me viu antes ou não? Não. Veio alguém aqui agora há pouco comprar alguma coisa da senhora, não? Comprou e eu disse ele pra voltar aqui pegar o troco. A senhora disse isso? Ele não veio, não? A senhora não deu troco pra ele, não deu nada? Eu dei, mas ficou faltando o troco. Quanto, mais ou menos? R$30. Fui buscar o troco. Você acha que eu roubei dele? Não, de forma alguma, de forma alguma. A senhora viu alguém que veio aqui comprar? Era eu? Eu acho que era o senhor mesmo. Quando eu disse que eu achei que a nota de 50 era de R$10, a senhora disse o que pra mim? Eu falei que eu passei o troco. Se eu quero 10, eu passei o troco. A senhora deu troco de 10. Foi. Toma os R$9 de troco. A senhora passa os 50 pra cá. O pastel fica de brinde. Tá. Eu tô numa gravata, galera, que venderia por aqui. Eu tô com essa roupa,
uma que fique boa. Tem que essa aqui. Essa aqui parece que eu não levo assim, tá? Pode ser. Só perguntar essa. Sabe o que mais chama atenção nesse vídeo? Não é ter roubado. Além de eu roubar, é mentir. Mas percebe que a mente da pessoa já está... E a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Corrupção chega a uma conclusão, ou você é ou você não é. Você não é pouco nem muito. Você é ou você não é. Ou você está corrompido ou você não está corrompido. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. E o meu desejo é que você saia nessa manhã não desmotivado. Eu não vim aqui para jogar acusação, culpa, mas eu vim aqui para dizer, ei, dentro dessa sala aqui nós temos a solução desse país. E a solução ela começa na próxima escola que você vai visitar amanhã. Na próxima universidade, na cadeira da sua faculdade que você vai ocupar amanhã. A solução começa amanhã já naquela sala de gerência que você vai ocupar amanhã. Você é um agente de solução social. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Nós queremos declarar sobre o nosso país a cura. Nós somos honestos o suficiente para reconhecer que a corrupção no país hoje é uma questão de oportunidade. Os políticos eles só aparecem mais porque eles têm mais oportunidades de furto. Se de repente fosse você vendendo esse pastel, talvez era você que estaria pegando aqueles 50 reais de um cego. E talvez você nem gosta disso, talvez você nem queria ser assim. Mas ali existe um dilema dentro de uma mulher que saiu cedo, fritou alguns pastéis para vender esses pastéis. E o dilema na sua mente era: se eu fizer essa atitude, eu economizo 49 pastéis que eu deveria vender para conseguir esse dinheiro. Eu quero te dizer, nessa manhã um dia de libertação. Nós estamos garantindo o futuro do nosso país quando nós olhamos para dentro da minha casa, da sua casa, e nós fechamos todas as possibilidades de corrupção que pode haver dentro de um lar. Você será o melhor pai que você pode acreditar que você podia ser. Você será a melhor esposa, o melhor marido. Você será o melhor patrão que um funcionário poderia ter. Não porque você é capaz, mas porque um dia você saiu da corrupção. Você não abre mão dos teus valores, dos seus princípios, daquilo que você aprendeu em casa. E eu quero te dizer, se você não aprendeu em casa, se seu pai e sua mãe falhou com você, existe uma igreja hoje que está vindo falando: ei, é tempo de mudança. Deus nessa manhã elimina de nós todo caminho mau. Assim como o salmista ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, Deus. Eu oro para que nessa manhã o Senhor traga na nossa consciência a memória de tudo aquilo que nós temos agido com atitudes corruptas, seja numa apropriação indevida, mais conhecido como um roubo, um furto, seja como um adultério, ainda que mental, emocional, seja, Senhor, na negligência da verdade, também conhecido como mentira. Pai, onde temos jogado, Senhor, barateando valores, aonde, Senhor, temos estabelecido nossa vida naquilo que é injusto, Deus, nessa manhã nós queremos declarar que estamos levantando uma bandeira, dizendo: ei, a solução do país chegou, ela existe, ela mora em Curitiba, ela frequenta uma igreja chamada Igreja no Cinema. Eu sou a solução do meu país, eu sou a solução ainda da minha cidade, eu sou a solução do meu bairro, eu sou a solução da escola dos meus filhos, eu sou a solução da empresa que eu trabalho, eu sou a solução da casa que eu habito, que eu resido, eu sou a solução na vida dos meus pais, eu sou a solução na vida dos meus amigos, eu sou a solução na Vicente Machado, eu sou a solução nos bares, eu sou a solução nos supermercados, eu sou a solução dentro das academias, eu sou a solução pelas ruas dessa cidade, Deus. Nós somos a solução, Deus. Nós somos essa solução, Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração.